Muito bom estar na casa do Senhor, né? É o melhor lugar para estarmos. E hoje a gente vai falar um pouco de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que você possa fechar os seus olhos por um momento, curvar a sua cabeça e possa a gente estar entrando nessa viração do dia. E o Senhor fala sobre o Shabat, né? Sobre o descanso do Senhor, que Ele proverá todas as coisas. Essa semana, como é que foi? Tiveram as lutas, tiveram as adversidades, mas você está aqui e o Senhor está aqui. Assim como Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe o que está dentro da sua mente agora, dentro do seu coração. E ele diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, nós te louvamos por essa noite, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Jesus, pela tua palavra. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. É o nosso manual de sobrevivência aqui nessa terra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós damos total liberdade ao teu Santo Espírito. Como o Senhor já está, como aqui, nós já começamos te adorando. Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, Senhor. E nós te louvamos pela tua presença aqui, Senhor, pela tua doce presença, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor. Verdadeiramente o seu Santo Espírito possa trazer a verdade, a revelação da tua palavra, Senhor Jesus. Nós cancelamos, Pai, todo sofisma, toda altivez, tudo que se levanta contra a sua palavra, Senhor. Nós colocamos diante de ti o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, Senhor. Nós rendemos a ti, ao teu nome, ao único Jesus Cristo, a glória, a honra, o louvor a ti, Senhor. Sabemos que não é o mensageiro, mas é a mensagem que transforma, que liberta, Senhor. Nós damos total liberdade ao teu Santo Espírito nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. É interessante, sabe, irmãos, que é uma coisa louca. Realmente, essa semana, na verdade, a semana passada, aquele homem de Deus esteve aqui, né? O pastor José Ramos, e eu ia trazer a palavra, mas aí ele veio, e o pastor Luiz, se você não for viajar, você traz a palavra na sexta-feira. E eu estava perguntando para o Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor? E aconteceu uma coisa muito interessante que testificou aquilo que o Senhor quer falar. Então, o Senhor quer falar de fé. E antes de eu contar aquilo que o Senhor falou para trazer a palavra, eu quero só ler um texto aqui, que ele é bem impactante, que está em Mateus 13. Ele é bem para a gente pensar, para a gente falar, meu Deus, que nos dá temor. Em Mateus 13, a partir do verso 53, diz assim: E havendo terminado de contar essas parábolas, retirou Jesus dali. E chegando a uma cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria?
e estes poderes para realizar milagres. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vieram entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficaram escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus afirmou, presta atenção, irmãos, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Isso nos dá temor, irmãos. Isso nos dá temor. Isso pode acontecer aqui? Pode. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, quando esse culto de oração, ele existe, eu acho que tem, pastora Luiziana, 30, 40 anos, né? Desde que a igreja começou, não é isso? Então, tem 30, vai fazer 40 anos, né? No final do ano. Quem cura? Agora, o que cura? Eu tenho fé para buscar minha cura naquele que está orando aqui. A gente entende, sim, a autoridade sobre os ministros que estão aqui. A gente entende. Mas o Senhor fala em Marcos 16:16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. É no meu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Curará enfermo, expulsará demônio e ressuscitará mortos. Quando a gente vem aqui na frente, irmãos, essa convicção de que Jesus pode te curar, ela tem que existir dentro de você. Ela tem que ser gerada dentro de você. Então, Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E nele tudo existe. Nele tudo se fez. Ele nos encontrou, nos tirou do império das trevas. Ele. Amém? Usou pessoas. Ele usa pessoas para que o reino se expanda. Ele usa, é lógico, a palavra de Deus diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória. Ele usa a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. Então, irmãos, é muito sério isso. Então, Jesus não pôde curar, porque as pessoas não criam nele. É muito sério isso. Então, a gente tem que ter essa convicção que, lógico, ele é soberano, ele é majestoso, ele sabe de todas as coisas, mas a fé, essa fé, a gente tem que depositar nele. Amém? E por que, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar a respeito de uma coisa que aconteceu essa semana comigo, mas não é porque o Murilo é privilegiado, nada disso. A glória, a honra, o louvor a Ele. Mas Ele deu ratificou essa mensagem com uma coisa simples. Meu dentista no centro da cidade, e esse fone aqui é da minha digníssima esposa, e geralmente eu vou ouvir louvor, eu entro no metrô e fico muito assim, olho para cada pessoa e é uma coisa louca, que o Espírito Santo faz você fazer um raio-x da pessoa, a pessoa está cabreada, a pessoa está triste, eu vou orando, vou intercedendo, Senhor, sabe, eu tento ficar sensível ao Espírito Santo. E só que eu estava de bermuda, estava trabalhando, e o short era raso, eu estava com o celular, aí botei o meu
o fone no bolso, meio apertado assim, botei o celular no bolso de trás, e quando eu cheguei no metrô, cadê essa pecinha aqui, ó, essa pecinha pequenininha da ponta do fone? Estava faltando uma. Aí eu falei, pô, Senhor, a peça, meu Deus do céu, mas o senhor só pode fazer eu achar essa peça. E comecei a andar no metrô, pode fazer isso acontecer, Senhor. E fiquei ali conversando com o Senhor. Gente, é inacreditável. Está vendo essa pecinha vermelha? Ela é pequenininha, mas tem uma branquinha, que é essa aqui, que é a original, ó. E tem essa pequenininha pretinha aqui, que eu achei no chão assim, ó. Falei, glória a Deus. Opa, peguei. Falei, caramba, vai ter um ouvido, mas vai ter um ouvido abençoado aí. Mas eu passei na mão, limpei na camiseta, botei, continuei adorando ao Senhor. Então, assim, Jesus, Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele traz à existência as coisas que não existem. Eu fiquei pensando assim, na memória, falei assim, é lógico, né? Se eu estivesse na fazenda, lá no meio de uma trilha, lá no meio do mato, era mais difícil achar um fone desse, né, cara? Mas no metrô, como as pessoas usam, a possibilidade é maior. Mas aconteceu exatamente isso, irmãos. E o Senhor falou assim, você vai falar sobre fé. Então, hoje, eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor quer ativar nessa noite a sua fé. Você crê nisso? Você crê? Receba isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vai ver aqui qual é a essência da fé. Em Hebreus 11, 1, 2, 3 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Tá certo? E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Gênesis, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Senhor disse, haja luz. Houve luz. Se você crê na soberania de Deus sobre a tua vida, vou contar mais um testemunho, para a glória do Senhor Jesus. Não é para a glória minha, é para a glória do Senhor Jesus. Não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, vocês são muito melhor do que eu. A gente, já contei isso aqui, a gente tinha um terreno lá em Resende, a gente orava no monte direto, e era uma casa, essa casa era uma boate, e os irmãos oravam no monte antes da gente chegar naquela cidade, e aqueles irmãos decretavam, Senhor, tem misericórdia, que venha, que o Senhor possa trazer no monturo, porque aquela casa era uma casa era uma balada à noite, que tinha droga, tinha sexo, tinha aborto, tinha uma série de coisas. Então os irmãos... E faliu aquele negócio. E para a glória do Senhor Jesus, uma igreja pequenininha, que era a nossa igreja, a gente adquiriu esse terreno. Era um mato, assim, um napiê, não sei se vocês conhecem, napiê é um mato que dá alto para caramba, que cobre a gente, é um mato de dar para o gado. E a gente chegou lá, o napiê estava desse tamanho, assim. A gente andou, e foi ungir o terreno, à noite, frio. Tinha umas 30 pessoas, não, tinha mais, umas 50 pessoas, orando, beleza. E começamos a orar, orando. E aí o que aconteceu? 2 horas orando, ungindo o terreno, o pastor pede a chave do carro no meio daquele capão de mato. E não tinha luz ainda, celular, que nem tem hoje. Não tinha, gente. A gente olhava, a gente já estava ali procurando. Não, a gente vai, eu estava em sangue, a gente vai achar. Eu sempre falo isso para a Vitória. Fé, vai procurar qualquer coisa dentro de casa. Primeira coisa, fé, eu vou achar. E o Espírito Santo vai trazer, o anjo vai mostrar, enfim. E a gente estava ali procurando, já estava ali meia hora. Aí o pastor falou assim,
Não, vamos lá chamar o chaveiro, que não sei o quê. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, pastor. A gente vai achar esse negócio aqui. Passaram 10 minutos, 5 minutos, e a gente achou. Então, assim, quando Jesus, a gente vai ver na filha de Jairo, que está em Lucas 8, é interessante, porque quando Jesus vai ali, e Jairo aborda Jesus, minha filha está enferma. Depois vem os discípulos e falam, ela já morreu. Aí, vou até ler aqui, gente, em Lucas 8, diz assim, que é Lucas 8, 49 aqui. Diz assim, né? Falava ele quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informado, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não temas, tão somente crê. Então, irmãos, muitas vezes você está naquele processo de conquistar uma bênção, e na hora vem uma incredulidade, na hora vem uma dúvida, na hora vem uma solução terrena. Não que você não tenha que ter uma solução terrena, mas basta você crer. Então o Senhor falou ali, só você crer, cara. Creia, simplesmente creia. Creia, simplesmente creia. O que aconteceu? Entra todo mundo não, entra o pai e a mãe e Jesus naquele lugar e os discípulos, e a menina ressuscita. Eu entendo, sabe, irmãos, que por que Jesus não permitiu que todo mundo entrasse ali? Que existe uma coisa, um poder na concordância que rasga o céu. Então, estar no mesmo espírito é fundamental. Estar num ambiente onde o Espírito Santo ele está agindo com liberdade é fundamental. Quando gera uma incredulidade, quando gera alguma... Então a gente tem que ficar atento. Atento à nossa natureza adâmica. Atento àquilo que está no nosso coração. Eu já orei várias vezes, acho que eu vou lá de novo. Que você possa tirar isso do seu coração. Eu vou lá de novo. Não. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu recebi um decreto de cura em 2007. Cirilo estava ministrando numa igreja bíblica lá em São Paulo. Alguém que está com problema de coluna vem aqui, que o Senhor está falando que vai curar essa noite. Eu tomei posse daquilo e fui. Tomei posse. Eu capotei na presença do Senhor aquele dia. No dia seguinte acordei com dor, mas me apeguei àquilo. Fui curado 5 anos depois. 5 anos depois a dor desapareceu assim. Desapareceu. E eu andava empenado, andava... Então assim, a gente tem que tomar posse daquilo que o Senhor está falando. Aquele que liberou a palavra, ele é fiel. Amém? Então a gente tem que crer nisso. E o que são os paradoxos? Aquilo que vai contra a nossa fé. A gente vai ver lá em Mateus 6. Isso derruba a nossa fé. O que derruba a nossa fé? Ansiedade, dúvida, questionamento. Mateus 6, um texto bem conhecido, diz assim, 25 a 30. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao vez de comer, quanto ao vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas?
Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? Qual de vós, por mais preocupado que ande, pode acrescentar algum tempo ou jornada na sua vida? E por que andeis preocupados quanto ao vez de vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, vos asseguro, que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu como qualquer um deles. Então, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ansiedade, gente, gera incredulidade. A palavra de Deus diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é uma coisa tão simples. Se você tem dúvida com relação a alguma coisa, até muito além de ouvir uma pregação, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Você está ouvindo a palavra, você está declarando, você está ouvindo, você está verbalizando a palavra. Isso vai edificar a sua fé. Isso vai sobrepor a sua alma. A palavra de Deus vai fazer com que a sua alma se submeta à vontade de Deus. Amém? Então, assim, que você possa, no momento onde eu estou ansioso, quero contar mais um testemunho. Isso é com relação a essa viração do dia aí, que eu creio que o Senhor vai virar uma chave de fé sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Um outro patamar de fé, é de glória em glória, eu creio, que a gente vai romper em fé. Na época que eu estava na estação, trabalhava bastante, e aí fui acometido de uma pneumonia absurda, assim. Meu pulmão esquerdo estava com uma bolinha de tênis. E para a glória do Senhor Jesus, eu dava aula para o Roberto Londres, que era o dono da Clínica São Vicente. O meu plano de saúde não cobria, ele me mandou lá, enfim. Fui internado e ali o Senhor começou a falar comigo. Eu resolvia tudo no braço. Atendia aluno, dava aula. E um dia o Senhor falou assim, eu não quero mais que você corra desse jeito. Eu quero que você confie em mim. Então, que você possa exercer um passo de fé e confiar no Senhor. Confiar no Senhor não significa ser omisso. Não significa você omitir as suas responsabilidades. Como sacerdote, como pai, como marido, como filho, como profissional de uma empresa. Você vai fazer com excelência, sim, para Deus. Confiando que Ele vai prover todas as coisas. E aí o Senhor falou ali, eu entrei no descanso do Senhor, assim, foi sobrenatural o que Deus fez essa semana, assim que aconteceu. E eu comecei a entrar no descanso, que era uma sexta-feira, eu até guardava, assim, por uma direção do Senhor. Nada a ver com o Shabat do judeu. Comecei a guardar o sábado, assim, descansar. E o Senhor trazia provisão. Eu dei um passo de fé. Então, que você possa dar um passo de fé, que Deus proverá todas as coisas sobre a sua vida, amém? Creia nisso. Creia nisso. O Senhor proverá, o Senhor provê todas as coisas sobre a nossa vida. Então, assim, a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A gente vai ver lá em Efésios. Efésios 2:8 diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é de vós mesmos, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Que você possa pedir para o Senhor aumentar a sua fé. Mas uma coisa muito importante, gente. Essa semana essa semana rolou um videozinho de um homem de Deus falando sobre o café. Vocês viram isso? O que é o café? O
que está lá em Lucas 10, 27. Não fala? Amarás o teu Deus. O que é o café? Vamos tomar um café. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? Não, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então, assim, a gente precisa ter a nossa mente voltada nisso. Você vai amar o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então, assim, isso vai aumentar a sua fé. Eu creio que se você se aproxima mais do Senhor, se você busca mais a palavra de Deus, se você ora mais, se você está ligado, conectado ao reino espiritual, onde você anda, em tudo que você faz, isso é uma maneira de você aumentar a sua fé. A fé é um dom de Deus. Então, quando você vier receber oração aqui, creia de todo o seu ser. Eu vou lá e eu creio. E eu queria pedir mais uma coisa com relação à oração. Se você está aqui, se você tem algum pedido para fazer, peça aqui pessoalmente, não precisa nem colocar no chat. Se você está aqui, vai pedir para alguma pessoa, você tem todo o direito de colocar no chat. Mas se você está aqui, se você vai vir receber de oração pela gente que está aqui, que vai estar aqui orando, peça oração por isso, por aquilo. Amém? E creia. Porque a nossa oração aqui, ligando com a concordância sua, vai ligar na terra para que seja ligado no céu. Amém? Isso é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa potencializar a sua fé hoje. Eu queria, para fechar, ler um texto que está lá em Hebreus. Hebreus 10 diz assim: o meu subtítulo diz assim, é a King James, tá? Revista atualizada diz assim: devemos perseverar na fé. Aí tem uns versículos aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, que vai, Hebreus 10, de 19 a 25, diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante ao sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com a absoluta certeza da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com a água pura, sem duvidar. Amém? Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem a fez a promessa é fiel. Amém? E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Amém? Segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia está aproximando, ou seja, a volta do Senhor está próxima. O Senhor está dando uma recomendação aqui, vamos estar juntos. A igreja primitiva, quando veio a descida do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles viviam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão,
nas orações, na comunhão, dividindo as suas necessidades. E estava o tempo todo orando. E as almas iam sendo salvas. Então, irmãos, é importante a gente entender, sem fé é impossível agradar a Deus. E de que forma vem essa fé? De que forma a gente aumenta a nossa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Duas coisas são importantes na nossa carreira cristã, irmãos. Duas, fundamentais. Meditar nessa palavra e orar. O pássaro, o voo, a asa do Espírito Santo, o voo. A palavra de Deus nos diz lá, Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, não se fadigarão, caminharão, não se fadigarão, correrão, não se cansarão, voarão como asas de águia. Para mim, essas asas de águia do Espírito Santo aí, são duas coisas. A palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração. Vamos meditar na palavra. E vamos orar. Orar. Semana que vem a gente tem uma vigília aqui, irmãos. A gente tem uma vigília que vai de 10h30 às 6 da manhã. Quantas vezes a gente acorda na nossa vida para fazer uma viagem para o exterior, para fazer uma coisa diferente de madrugada? Então vamos lá, vamos vir aqui semana que vem. E eu creio que vai ter um mover sobrenatural do Espírito Santo aqui, sobre a nossa vida, vai edificar a nossa fé. Que a gente possa estar aqui, irmãos. Amém? Um edificando a fé do outro. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Não, pode ficar sentado mesmo, desculpa, pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Eu quero orar, fazer uma oração. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. E a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Que no nosso dia a dia, Senhor Jesus, quando a gente vê essa obra tão maravilhosa da criação, quando a gente olhar para um arco-íris, a gente possa ver aquele arco-íris e falar, meu Deus, esse é o sinal que o Senhor colocou no céu. E disse ali na Tua palavra em Gênesis que Ele não enviaria mais o dilúvio, então Ele deixou aquele sinal. Quando você vê um sol nascendo, quando você vê uma ave, você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor criou todas as coisas, que a gente possa contemplar as suas maravilhas, que a gente possa amar, que a gente possa ter um coração misericordioso, um olhar do Teu Santo Espírito para as vidas, Pai. Aquelas que se achegam a nós, você pode dar um pedaço de pão, você pode me dar um dinheiro, que a gente possa ter misericórdia, Senhor Jesus, que a gente possa edificar mesmo até o corpo de Cristo, abençoando as pessoas, Pai. Eu te peço no poder do nome de Jesus, que o Senhor derrame aqui nesta noite, a começar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai, ativa a nossa fé, Senhor, uma porção de fé nessa noite, Pai. Repreendemos toda a incredulidade, Senhor. Às vezes, como a gente está persistindo em alguma coisa, a coisa não acontece, muitas vezes a gente desanima, Senhor, mas no poder do nome de Jesus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Pai, se isso é uma forma de a gente depender mais de Ti, confiar mais em Ti, então ativa a nossa fé, Pai, que a gente não desanime, Senhor. Tira todo o desânimo, Senhor, tira tudo que não provém de Ti. Eu te peço uma ativação da fé sobre a nossa vida, sobre os meus irmãos que estão aqui, sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Nós agora, Senhor Jesus, entregamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e nós reconhecemos, Pai, nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e não há outro, Pai. O Senhor rasgou o véu, Senhor Jesus, nós temos acesso a esse santo lugar, Pai, a um novo e vivo caminho através do Teu sangue derramado naquela cruz, e nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor exclusivo Salvador, Pai. E, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, por toda a incredulidade, Senhor. Às vezes a gente olhar para o homem, Senhor Jesus, não olhar
para o Senhor, Pai, porque verdadeiramente quem cura, quem liberta, quem transforma é o Senhor. E muitas vezes a nossa natureza, a gente tem um olhar, a gente faz às vezes acepção de pessoas, Senhor Jesus, achando que é alguém que pode fazer isso por nós, mas nós sabemos que vem de Ti, a cura vem de Ti, a fé vem de Ti. Então ativa em nós, Pai, uma fé inabalável, Senhor Jesus, que a gente possa viver de fé em fé, de glória em glória, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.